Estamos em Paraty com a Escola de Biologia Quântica. Reunimos aqui uma galera empolgada, motivada, focada em descobrir a relação da física quântica com a biologia. E hoje, aqui nessa entrevista, nesse dia maravilhoso, lindo, temos aqui os jovens cientistas Pedro Álvares e Matheus Aranha, e que já estão com a gente da Biologia Quântica há um tempão, fazendo todo esse conhecimento de biologia quântica. E eu queria saber como que a biologia quântica entrou na vida de vocês. Como que vocês começaram a estudar, a pesquisar? Fala, Pedro. Nossa, biologia quântica entrou que eu estava fazendo mestrado. Mestrado não, eu estava terminando a graduação. Aí meu orientador na época, o Marco César, inclusive professor aqui na escola hoje, ele chegou e falou, ó, você está trabalhando com computação quântica e tudo, você quer um pouquinho uma coisa diferente na quântica? E aí me apresentou a possibilidade de trabalhar com biologia e quântica ao mesmo tempo. Eu gosto muito de animais, eu gosto muito de passarinhos. E aí eu falei, nossa, que estranho, que negócio diferente. Aí fui atrás, fiz um trabalho na graduação sobre isso, fiz um mestrado incluindo as duas coisas que eu trabalhei antes, e agora estou trabalhando full em biologia quântica, e é muito divertido, essa conexão entre diferentes áreas, muito legal. Pra mim foi meio por acidente, né? Eu, durante a graduação, fiz muita coisa, principalmente na área de ótica, e eu sempre gostei muito de ótica, e daí, enfim, fiz iniciação científica, trabalhei em estágio em empresas e tal, inclusive acabei trabalhando na empresa do Marcelo, né? E foi lá que eu comecei a estudar a interação de fótons, né, da luz com o tecido biológico, e foi numa conversa com você, inclusive, que eu descobri que existia a biologia quântica. E daí fui atrás, comecei a olhar mais e, enfim, hoje em dia eu adoro o tema, acho que é super multidisciplinar, então acho que tem tudo a ver com o que eu gosto no geral. É isso aí. Como Sócrates, eu adoro desvirtuar a juventude. O cara tá vendo no caminho sério, eu tirei ele para um caminho mais divertido, mais empolgante da ciência. E que aspectos mais despertam o interesse de vocês nesse campo emergente da biologia quântica, né? Eu acho que a gente já se conhece há um bom tempo, então eu vejo muito o Matheus trabalhando nessa área de tecidos, engenharia de tecidos biológicos, e vendo esses aspectos fundamentais da quântica. O Pedro, como ele acabou de falar, né, trabalhando com pássaros, trabalhando com formas de vida mais, digamos assim, evoluídas, né, vertebrados, né, seres vivos usando fenômenos quânticos. Conta um pouco para a galera aqui que está nos escutando mais desses aspectos, né, Matheus, e os tecidos biológicos e tudo mais que te empolga. Assim, o que eu gosto muito de biologia quântica no geral, nem falando da minha pesquisa em específico, é essa parte bem multidisciplinar, assim. E, assim, tendo a formação de físico, acho muito legal que, assim, quando você estuda biofísica, por exemplo, acaba usando um nível de física um pouco mais superficial, querendo ou não, porque, enfim, a física está anos antes da biologia, né? A biologia é uma ciência muito mais nova. E aí o que eu acho legal da biologia quântica é que justamente a gente consegue usar esse conhecimento um pouco mais aprofundado da física, essa física mais moderna, para estudar a biologia e, assim, intrinsecamente multidisciplinar. Por natureza, você tem que saber muito de física, tem que saber muito de biologia, tem que saber bastante de química, computação. Então, acho que isso que me empolga mais. Cara, o que me empolga mais, eu gosto muito como o Matheus falou, é interdisciplinar, é multidisciplinar, mas eu também acho muito legal como ela é interescala. Na física, quando a gente vai trabalhar com algum sistema, geralmente a gente pega um sistema que é de um tamanho específico, alguma coisa que o espaço existe em metros ou em quilômetros, ou esse tipo de coisa. Na biologia quântica, eu tenho que trabalhar com o mesmo nível de detalhe, de especialização, com elétrons, que são os menores objetos possíveis, praticamente, e até com o comportamento de uma ave, que é um ser de uns 10, 15 centímetros de tamanho. E aí, você tem que ter todas essas escalas de tamanho e ir com detalhes, como a informação, como os fenômenos são passados, acontecem nessa escala muito pequena, isso codifica alguma reação a uma escala maior, que modifica o comportamento da célula e vai crescendo até chegar no comportamento do animal. E eu acho isso muito legal, especialmente porque isso gera uma possibilidade de interação que, se eu fosse trabalhar 100% na física, eu ia falar com um monte de físico, matemático, experimentais, mas o trabalho que eu faço agora, eu conheço gente de tantas áreas diferentes, e isso é tão divertido.
de falar com o biólogo, aí o biólogo fala alguma coisa legal, aí você fala com o físico, aí você fala com o aluno que tá super interessado em tudo. Isso eu acho muito bom. Cara, e assim, o Pedro falou e eu me lembrei assim também de algumas coisas que acho que só a biologia quântica consegue trazer, que é descobertas relevantes tanto para a biologia, né? Então a gente está estudando, enfim, mecanismos biológicos importantes para o funcionamento de seres vivos, mas também para a física, assim. Eu acho que é justamente por estar trabalhando a mecânica quântica nesses ambientes super confusos que são Warm, as células. wet and noisy, né? Exatamente. Quente, molhado e ruidoso. Exato. Por trabalhando os fenômenos quânticos nesses ambientes, a gente consegue também tentar estudar qual que é o limite da mecânica quântica para a mecânica clássica, né? Onde que transiciona. As possibilidades disso para engenharia são absurdas, porque geralmente quando a gente pensa em quântica e coisas complexas em engenharia, é umas coisas tipo terras raras, você precisa de uns átomos super únicos. E se a gente conseguir fazer a mesma coisa usando átomos simples que estão abundantes, como carbono, nitrogênio e hidrogênio, a possibilidade disso para engenharia deixa tudo muito mais simples, muito mais barato e muito mais acessível para todo mundo. É muito legal. Lembrando aqui um pouco da minha própria vida, assim, quando eu era criança, que eu comecei a estudar ciência, física, eu fiquei bem empolgado, bem maravilhado como a física, as coisas passaram a ter sentido na minha vida. Né? O universo não era aleatório, assim. Eu acho que todo cientista em algum momento passa por isso, e eu me lembro desse maravilhamento de quando eu comecei a conhecer ciência e ver, olha, o mundo não é aleatório, o mundo é algo compreensível. Eu tive a mesma experiência quando eu comecei a estudar biofísica, física médica. Nossa, os seres vivos não são aleatórios, eles são assim porque tem um motivo, porque eles seguem as leis da física. E agora, mais recentemente, na época física clássica, né? Então, e agora mais recentemente com a biologia quântica, eu estou tendo essa nova experiência, essa mesma experiência de novo. Do tipo, olha, a vida é assim por conta dos fenômenos quânticos e que acabam todo mais derivando disso, né? Eu queria saber de vocês. Vocês também estão tendo esse maravilhamento com a biologia quântica? Do tipo, Schrödinger escreveu O que é vida? E eu acho que a gente está vivendo um momento interessante que a gente pode começar a se perguntar por que a vida é assim? Por que a vida existe como uma derivação da mecânica quântica, para ser mais abrangente ainda, da teoria quântica, né? Ciência e tecnologia quântica. O que vocês acham disso? Acho que uma coisa que eu vi o Paul Davies falando que me inspirou bastante também foi justamente isso. Assim, tem essas grandes perguntas na ciência que super estimulam a gente. Então, por exemplo, o que é vida? E acho que, enfim, a biologia quântica pode trazer muitas respostas nesse sentido. Mas que essas perguntas, apesar de te motivarem, você não deve focar para isso ser a pergunta da sua vida e você querer responder isso, porque, enfim, pode ser que você não ache resposta. São perguntas muito difíceis, mas que são perguntas bonitas que te motivam a continuar na ciência e fazer cada vez mais um passinho a mais nessa direção, né? Sim, eu acho uma coisa que eu acho muito legal o trabalho de cientista, e aí, né, eu tenho visto bastante na biologia quântica, quando a gente começa a se aprofundar numa área, a gente descobre quanto a gente não sabe. Né? O famoso efeito Dunning-Kruger, né? E aí, na biologia... Conta um pouquinho o que é o efeito Dunning-Kruger. Então, o efeito Dunning-Kruger é um efeito... uma pesquisa de psicólogos, sociólogos, né? Em que quanto menos você sabe sobre o assunto, menor noção você tem de quanto você não sabe sobre aquele assunto. E o inverso também é correto. Então, o seu conhecimento sobre o assunto, a sua confiança sobre o seu conhecimento no assunto, ela desce conforme você aprende mais. E aí, dizem que ela sobe, mas eu nunca cheguei na subida. Eu também não, eu ainda estou procurando esse ponto. Sim, e a sua confiança, quanto mais você sabe, ela nunca vai ser tão grande quanto a confiança que você tinha quando você não sabia nada. E aí isso é muito alguma coisa que eu vejo no trabalho diário de cientista, a gente percebe quão pouco a gente sabe. E a biologia quântica é legal, porque tem essa experiência da ciência de você minerar o mundo do não saber e descobrir pequenas pecinhas do saber. E a gente vai expandindo o quanto a gente sabe com esse tipo de pesquisa. E biologia quântica está explorando uma nova área do não saber. Eu acho muito legal. Acho que nesse sentido, fazer ciência também já é isso, né? Sim. Porque, justamente, tipo, você sabe de onde... Sabe não, né? Você tá vendo de onde o conhecimento vem, né? Você vai lendo os artigos, vai vendo as publicações e você tem mais uma noção. Você entende os experimentos, você fala assim,
esse conhecimento vem disso, né? Quando você aprende na escola ou na universidade mesmo, parece que tudo é dado, assim, né? Tipo, isso é assim porque é assim e beleza. Você vai ver as leis, tipo, Newton entendeu, acabou. Não, uma série de experimentos, tudo. E quando você vê os experimentos, você fala assim, na verdade tem um monte de buraco no nosso conhecimento, né? Tipo, a gente não sabe nada. Uhum. Se você for ver, passaram-se aí 2 séculos e meio da questão, só pegando o exemplo de mecânica clássica, né? Que a massa inercial e a massa gravitacional, pela lei de Newton, coincidentemente é igual, mas não tinha nenhum motivo para ser. Mas, assim, os cientistas trabalharam durante séculos com isso e, tipo assim, essa pergunta não faz não, vamos continuar trabalhando. E só na relatividade geral do Einstein que se teve uma explicação verdadeira para isso. E até em biologia também, se você perguntar para um biólogo, literalmente, o que é vida? Defina a vida. Ninguém vai saber te dizer assim, qual o limite. Um vírus é vivo ou não é? Mas isso não nos impede da humanidade estudar biologia e fazer descobertas espetaculares, mesmo que a gente não tenha uma definição primordial daquilo, né? Eu acho que na teoria quântica a gente tem um aspecto parecido. Muitas vezes a gente não sabe se o determinismo quântico, o que é que existe antes da medição, né? Mas isso não nos impede de fazer ciência e que a teoria quântica seja uma das, ou talvez a mais bem-sucedida teoria científica já criada pela humanidade, né? Só um parênteses, né? Citando o Feynman, se você acha que você entendeu mecânica quântica, você não entendeu mecânica quântica, né? Do bem Dunning-Kruger, né? Exato. Não, eu acho que esses dois temas são extremamente importantes, assim, para falar de Feynman, né? O Feynman, uma das várias frases assim, chamativas dele, né? Era um grande, além de grande cientista, grande divulgador da ciência. Ele falava assim, se você só pode dizer que entendeu alguma coisa quando você for capaz de criar aquela coisa, construir aquela coisa. Nesse aspecto, vocês acham que nós, como humanidade, como cientistas, a gente só vai poder dizer o seguinte, eu entendo o que é vida quando nós construirmos vida? Ou seja, de alguma forma a humanidade criar uma abiogênesis, né? Ou seja, uma gênesis da vida de forma completamente artificial, criar vida em laboratório? Ou vocês acham que não, que a gente consegue entender, chegar no aspecto fundamental da vida, mesmo que não sejamos capazes de criá-la, né? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque... não estava no papel, ninguém se preparou. Eu tava pensando numa coisa meio Jurassic Park. Eles pensaram tanto se era possível, eles nunca pensaram se deviam, né? Então, tipo, talvez a gente realmente consiga fazer vida, mas qual seria o impacto que isso teria no ecossistema se isso fosse solto também? Mas a gente já consegue fazer aminoácidos, né? Em abiogênese. A gente consegue fazer os blocos de construir da vida, mas a gente ainda não consegue gerar um DNA completamente artificial. O que eu acho que seria muito interessante, mas fazer isso, realmente criar todo o ecossistema para isso se autorreproduzir, seria muito interessante. Eu acho que a gente consegue aprender sem ter que gerar vida, mas por que não? Eu acho que eu particularmente me sinto satisfeito quando eu consigo usar meu conhecimento para alguma coisa. É só assim que eu falo que eu realmente entendi. Teve, enfim, pesquisas que eu fiz que era mais olhar dados mesmo do que está acontecendo na célula e tal. Eu falo assim, caraca, será que isso está fazendo sentido? Tipo, será que isso é realmente verdade? Uhum. E aí, quando eu fui para uma parte um pouco mais de... Por exemplo, agora eu estou fazendo microscopia, né? Então, você tem que aplicar o seu conhecimento de ótica quântica para construir um microscópio. E você só sabe se faz sentido mesmo quando você conseguiu ver alguma coisa. Se você não viu nada... Assim, será que estava fazendo sentido o que eu estava estudando antes? Não importa se você fez uma teoria linda, se o microscópio não funciona, é inútil, né? Bom, é muito interessante você trazer esse ponto, e aí vocês podiam contar um pouco do que vocês estão fazendo exatamente agora, né? Você comentou dessa questão do microscópio, e o que mais você está fazendo na sua linha de pesquisa que envolve biologia quântica agora, nesse momento? Semana passada, antes de estar aqui, você estava fazendo o quê? Então, a minha pesquisa é basicamente... A gente tenta fazer organoides. Então, organoides são tecidos, mini tecidos biológicos, né? Então, a gente começa com células somáticas. São células que você encontra, enfim, no corpo inteiro, basicamente. Você pode pegar da pele, você pode pegar da urina.
que tem as células da superfície da bexiga. E aí você pega as células, você reprograma elas em célula-tronco, e aí você pega a célula-tronco e você consegue diferenciar ela em qualquer célula do seu tecido, né? Qualquer célula do ser humano, no caso, que é as células que a gente está usando. Então a gente diferencia as células em células cardíacas e elas se auto-organizam, né? Se chama self-organizing. Elas se organizam para fazer um mini coração, nesse caso. E daí elas começam a bater mesmo. E daí a ideia é estudar, primeiro, o desenvolvimento humano, como que você sai de uma célula-tronco e chega num coração. Mas também isso é uma plataforma para testar drogas, novos medicamentos, né? Então, você quer saber se vai ter algum efeito colateral no coração, você pode testar a droga diretamente ali. E aí eu utilizo os meus conhecimentos de ótica quântica, né? Eletrodinâmica não linear, para poder fazer o microscópio que a gente usa para estudar esses tecidos, né? Para ver o desenvolvimento e tal. Então, acho que atualmente a minha pesquisa está um pouco mais voltada para ferramentas quânticas para a biologia, né? Mais do que fenômenos quânticos na biologia. Interessante. E você, Pedro? O meu é mais fenômenos quânticos na biologia mesmo. Ótimo, que aí é bom complemento aqui nossas respostas. Sim, eu trabalho tentando compreender como funciona o mecanismo de magnetorecepção das aves, porque aparentemente algumas espécies de aves passariformes, né, passarinhos migratórios, elas conseguem detectar o campo magnético da Terra sem ter nenhum material magnético lá dentro. Então, elas detectam através de uma reação, chamada reação de par radical, em que o spin das moléculas detecta esse campo magnético. Só que, nessa reação, com o que a gente entendeu até o momento, a diferença de produto que permite a detecção do campo magnético é muito baixa. É uma diferença de 1%, menos de 1% de produto. Então, o que acontece? O pássaro perceberia uma quantidade de produto em uma direção com o campo magnético, e se ele está desalinhado ao campo, ele perceberia uma diferença de menos de 1%. O que é muito baixo para qualquer tipo de sistema de detecção que a gente usa, criado pela humanidade, artificial. Então, o que eu estou tentando entender são os limites desse sistema. Como seria possível o pássaro usar uma diferença tão baixa para detectar o campo magnético? Qual é a faixa de incerteza que o pássaro tem? Ele sabe que ele está alinhado no campo magnético com uma incerteza de 5 graus, de 10 graus, 20 graus. E aí a gente tenta avaliar isso com experimentos comportamentais dos pássaros para ver se essa incerteza encaixa com o que a gente observa no comportamento dos animais. Então, eu basicamente faço essa conexão teórica entre tentar ver os modelos teóricos que a gente tem e como eles se encaixam com os experimentos com os animais. Nossa, isso é muito interessante. E da sua experiência com essa interação com biólogos, físicos, ecologistas, me conta um pouco dessa vivência, dessa interação. A biologia quântica é fundamentalmente multidisciplinar, transdisciplinar, e eu gosto de brincar até adisciplinar, no sentido de, não dá para encaixar em nenhuma das caixinhas. E eu vejo muito assim, a natureza não dá a mínima para como os cientistas resolvem em qual caixinha coloca, né? Então, da tua vivência, né? Eu sei que você faz muito trabalho computacional também, então envolve muita física, computação, biologia. Me conta um pouco sobre como é esse dia a dia, batendo um papo, interagindo cientificamente com tantas vertentes, com gente de tantas backgrounds diferentes. Cara, é muito divertido e é um exercício diário de pedagógica. Porque tanto eles têm que me ensinar o que eles sabem, e eu que sou um completo leigo em biologia molecular, por exemplo, e eu tenho que ensinar para eles o que eu sei e o que eu estou fazendo, para a gente entender o que nós dois estamos conversando e poder chegar num entendimento comum. Mas isso acaba gerando umas interações muito boas. Quando você entende, caraca, então quer dizer que essa célula funciona desse jeito? Então eu posso encaixar com algo do meu trabalho. Aí a gente consegue gerar um resultado legal disso. Isso é muito bom. E
é um ambiente muito diferente, porque a gente está acostumado a um ambiente de uma disciplina só, então todo mundo meio que fala a mesma língua. Mas quando você está num ambiente multidisciplinar, você tem que aprender a falar várias línguas científicas ao mesmo tempo. O que é um baita exercício, mas é muito legal. Eu acho que todo cientista deveria ter essa experiência pelo menos uma vez na vida. Porque enriquece a sua pesquisa de uma maneira absurda. Não, muito interessante. Eu acho que até pegando esse gancho, né, de divulgar, de conversar com um público mais amplo, né? Nós três, a gente, nos últimos anos, temos nos dedicado muito também à divulgação da ciência, né? E para mim é extremamente enriquecedor e do que eu converso com vocês, tenho certeza que vocês também adoram. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da divulgação da ciência, da importância, da relevância e de como vocês vislumbram como isso ajuda o Brasil e o mundo a trazer uma próxima geração de cientistas, né, quando a gente fala com um público mais jovem, e também até com um público mais velho, de como informar e fazer com que as pessoas, digamos assim, caiam menos em golpes dos cremes quânticos, dos coaches quânticos, dos terraplanistas e etc. Assim. Então, qual a importância disso, né, para o público mais amplo, jovens e adultos, e também para a próxima geração? Como que você vê isso, Matheus? Cara, assim, acho que justamente o que você falou, nessa era da informação, é cada vez mais difícil você saber o que é verdade e o que não é verdade, né? E eu vejo muita divulgação científica sendo muito mal feita. Às vezes tem uma base científica verdadeira, às vezes eles se inspiram em algum artigo, mas é uma pessoa que não tem o menor conhecimento de ciência, joga um conteúdo, tira uma conclusão completamente absurda sobre o experimento e fica aquela manchete super sensacionalista, né? E isso é terrível, porque daí as pessoas pegam a manchete, assumem aquilo como verdade, saem divulgando por aí. Tem vários casos recentes, né, sobre isso, mas eu acho que é importante, na divulgação científica, uma coisa que a gente tem tentado fazer, mostrar de onde esse conhecimento está vindo, né? Tipo, citar os artigos, ou explicar o racional por trás. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito, porque assim, é muito melhor você ensinar a pessoa a ir atrás do conhecimento, saber de onde ele está vindo, do que jogar um bando de informação lá e falar, isso aqui é verdade, e beleza, isso é ciência. Porque não é, né? Porque ciência não é um aglomerado de informação. É justamente como você chegou naquela informação é muito mais ciência do que só a informação por si só, né? Eu acho que um grande problema com como a ciência é ensinada é que muitas vezes ela é ensinada de uma forma de tipo, o mundo é assim porque é assim. Enquanto o pensamento científico, o pensamento crítico não é ensinado. Eu acho que seria muito mais importante, tanto em divulgação científica quanto em educação, a gente ensinar menos conteúdo puro e mais como se chega naquele conteúdo. Então, a gente sabe que a Terra é redonda. A gente sabe que a Terra é redonda desde a época da Grécia Antiga. Como que a gente sabe que a Terra é redonda? Como que foram feitos os experimentos? Que é um experimento que você colocava um graveto vertical no chão, um em Alexandria, e colocaram eu acho que você sabe dessa história melhor do que eu. Colocaram o outro em Atena? Não. Foi em outra cidade no norte da África. E eles mediram que tinha um ângulo de 7 graus. E contaram a distância entre essas duas cidades, que uma ficava exatamente no norte da outra. E aí fizeram a proporção, né? 7 graus está para 360 graus. Uhum. E como a distância entre aquelas duas cidades estariam para o perímetro inteiro da Terra. E com isso descobriram o perímetro da Terra e, consequentemente, o raio da Terra, né? Mas é super interessante. Então, é muito interessante. Agora, imagina que a gente, na era da informação, a gente pode fazer esse experimento com uma escola em Cuiabá e uma escola no Recife. E as duas escolas se comunicam e elas conseguem fazer o experimento e calcular os alunos mesmo, de ensino fundamental, calcular a circunferência da Terra. Então, eu acho que a divulgação científica a gente acaba caindo nessa armadilha que o Matheus falou, que é de só regurgitar a informação, enquanto a gente tem que falar como que foi feito esse mecanismo. E é algo que a gente tenta fazer bastante com a comunicação nossa da biologia quântica que a gente faz. A gente tenta explicar como os experimentos são feitos, por que eles são feitos daquela maneira, qual que é a lógica que a gente chegou.
Justamente porque em 2025 ter o pessoal achando que a Terra é plana e que é uma conspiração das grandes empresas para tentar achar que a Terra é redonda é um absurdo, né? Porque justamente falta entender de onde vem esse conhecimento, né? Sim. Porque eles acham que essa informação é jogada, que é isso e beleza, e aí se você olha, né, no seu mundo cotidiano, assim, parece que a Terra é plana. Uhum. E aí eles falam, pronto, a Terra é plana, não vou atrás, não sei como eles chegaram nesse conhecimento. Em outras palavras, assim, a divulgação científica não deveria ser só uma divulgação de dados científicos, mas uma divulgação do método científico, do ceticismo esclarecido da ciência, né? É a Exatamente. forma de pensar dos cientistas. Os dados devem vir junto com o método, né? É isso aí. O método é uma parte muito importante. É entender que a ciência não é os dados, é o método. É como a gente chegou naqueles dados. Até porque um dos principais aspectos do conhecimento científico é que ele é falseável, né? Então, eu tinha um amigo da época de escola que ele me falou uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje. Eu acho que a melhor frase de epistemologia da ciência, né? A ciência é a arte de dar boas desculpas até que venha alguém e dê uma desculpa melhor do que a sua. Então, Exatamente. foi um colega do ensino médio que falou e até hoje eu penso, nossa, isso tem muito verdade, sabe? Não, eu acho que uma coisa também que, assim, eu não considerava como parte do método científico até bem recentemente, eu acho que cada vez mais importante é a reprodutibilidade, né? Se você não consegue reproduzir aquele experimento, ele ainda não é ciência, né? Talvez Sim. você tenha que desenvolver ele mais até que muitas pessoas consigam fazer o mesmo experimento e aí você fala, bom, esse conhecimento é válido cientificamente. Inclusive, eu acho que deveriam ter centros de pesquisa cujo único objetivo é reproduzir experimento. Porque a coisa mais importante da ciência é você refazer, constantemente mostrar que é real, que é verdade aquela conclusão, e continuar usando aqueles resultados. Mas, como você comentou sobre a pseudociência, uma coisa que eu queria trazer que é muito interessante é que, geralmente, quem acredita em pseudociência não é porque não entende ou não é porque não conhece a ciência que é estabelecida. É muitas vezes porque a pseudociência cooptou aquelas pessoas antes. A gente, inclusive, interagiu com muitos alunos que eram alunos brilhantes, com grande potencial, mas que foram cooptados por pseudociência antes. Então, uma questão de divulgação científica não é só produzir conteúdo de qualidade, o que é muito importante, mas a gente também tem que chegar primeiro, tem que produzir muito conteúdo. Porque produzir conteúdo em pseudociência é fácil. Eu posso fazer qualquer coisa sem precisar de fonte, sem precisar de nada. Mas produzir conteúdo científico de qualidade é muito difícil. E a gente precisa estimular isso. Então, acho que uma coisa muito importante é todo cientista produzir um pouquinho de conteúdo de divulgação. Porque não adianta a gente ficar na nossa torre de marfim, separado, né? Sem conversar com a população geral. E isso é uma coisa que a gente tenta fazer o tempo todo. Por isso que a gente tem esse projeto, inclusive. Nossa, muito bom esses comentários. A gente está indo aqui para a nossa reta final da nossa entrevista e nosso bate-papo aqui, né? E eu queria também agora trazer um pouco mais da perspectiva de vocês acerca da biologia quântica e do impacto que ela terá para a humanidade. Então, como que vocês veem os próximos anos da biologia quântica, no sentido não só de pesquisa, mas no sentido de ensino de biologia quântica, nos efeitos que ela pode trazer para grandes áreas como medicina, engenharia, tecnologia de um modo geral? Como que vocês veem isso? Assim, eu queria falar um ponto que é, por exemplo, a pesquisa do Pedro, né? Enfim, do par radical para magnetorecepção dos pássaros, né? Acho que esse é um dos grandes exemplos da biologia quântica, um dos mais bem-sucedidos. E aí, eu estava até conversando com o Pedro, né? Às vezes você pode pensar assim, qual que é a relevância de eu estudar a magnetorecepção dos pássaros, né? Mas é um mecanismo que, no final das contas, o mesmo mecanismo eu estava usando para estudar a migração celular em humanos, que é para cicatrização de tecidos, né? Então, assim, é um conhecimento que a primeira vez que você está fazendo ele pode parecer, assim, talvez sem sentido ou sem uma aplicação, mas que esse mesmo conhecimento você vai usar para, enfim, o futuro da medicina, o futuro da biologia, para descobrir mesmo o que é vida, ou para, como eu falei antes, para perguntas fundamentais da física mesmo. Tipo, entender qual que é o limite da física quântica com a física clássica, que são perguntas em abertas, perguntas muito lindas, assim, né? Perguntas super difíceis que motivam a gente, né? Sim, eu concordo com o Matheus nesse ponto.
E o que eu espero, eu tenho muita esperança na ciência como um todo, na biologia quântica. Eu acho que é uma área que eu tô vendo a gente conseguir desenvolver ela bem. Inclusive eu quero achar mais fenômenos, ver isso em mais espécies. E eu acho que tem muito potencial tanto para entender os animais, entender a vida como um todo, o funcionamento fundamental da vida, e como também aplicações em medicina, aplicações em engenharia, de uma forma que a gente não tinha pensado antes. Eu gosto muito eu acho que biomimicry, né? A gente fazer engenharia baseada em biologia, em o que os animais fazem, a gente já faz isso há muito tempo. E isso é só mais um aspecto que pode gerar um impacto absurdo na humanidade. Tudo que a gente pode fazer com moléculas orgânicas são fáceis e simples de fazer e que a gente não sabe, que a gente está descobrindo agora, pode ser muito interessante. É aquela história, né? Você pega o melhor engenheiro, o melhor artista, o melhor, enfim, profissional que a gente tenha de qualquer área, a biologia é 30 mil vezes melhor, né? Bom, para a gente concluir, na visão de vocês, agora uma pergunta mais filosófica e de opinião, completamente de opinião. Por enquanto, né? Na opinião de vocês, a teoria quântica, ela é, digamos assim, pontual na biologia, por exemplo, magnetorecepção, fotossíntese, olfato, ou se isso é apenas a ponta do iceberg e que vai nos levar a um conhecimento de que não, a teoria quântica é extremamente fundamental para toda forma de vida e que não dá para entender vida no aspecto mais fundamental se não for através da teoria quântica. Como que vocês vislumbram? Uma coisa ou outra, uma mistura das duas, um meio termo? Qual a opinião de vocês? Né? Eu entendo que é muito mais opinião do que baseado em dados hoje, em fatos hoje. Um colega nosso comentou algo muito interessante que eu concordo, que a interação, a vida funciona através da interação de moléculas. E essas interações são fundamentalmente quânticas, quando você vai no nível muito pequeno. Então, eu sou partidário da ideia de que o que a gente observa no mundo macroscópico são fenômenos emergentes do mundo microscópico ou nanoscópico. E então, eu acho que conhecimento fundamental, eu acho que a vida é fundamentalmente quântica e a gente precisa compreender como esses mecanismos funcionam nessa escala muito pequena para entender como isso consegue gerar comportamentos em escalas grandes. Não, eu concordo com o Pedro, assim, acho que a gente conhece quântica como uma disciplina da física faz 100 anos, então, assim, é super recente. É um recém-nascido na ciência, né? Exatamente, e a biologia tem esses fenômenos quânticos que a gente acabou de descobrir desde que a biologia começou, assim, desde a origem da vida. Então, para mim, faz total sentido que ela conseguiu utilizar esses fenômenos para otimizar alguns processos, né? E é isso, né? A biologia sempre surpreende a gente sempre menospreza, fala assim, não vai estar fazendo tal coisa. Nunca vi um peixe voar, aí você vê o peixe voador. Exatamente, e a biologia já está fazendo aquilo há muito, muito antes da gente nem conceber aquela ideia, né? Ótimo, ótimo. Gente, eu queria agradecer aqui esse bate-papo e, além disso, agradecer vocês dois por me ensinarem tanto. Sempre que eu converso com vocês, eu me divirto muito, aprendo muito e é uma honra ter vocês não apenas como entrevistados hoje, mas como colegas de trabalho e como amigos para a vida toda. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado, Marcelo.